gente tem esse mundo complexo, as coisas mudam o tempo todo, e eu não sei o que vai acontecer amanhã, a primeira coisa que eu preciso é criatividade para ter as ideias do que eu vou fazer. Só que as ideias sozinhas não mudam o mundo. As ideias para mudarem o mundo, elas precisam ser implementadas. E o processo de implementação de ideias é a inovação, que é o tornar novo. São as pequenas mudanças que a gente faz no dia a dia, ou pequenas soluções que a gente dá no dia a dia. Eu brinco que, por exemplo, você usar Bombril para pegar melhor a antena de TV é inovação. Você usar óleo Johnson para limpar a pele, quando você, na realidade, isso é para criancinha, sei lá, limpar a criancinha, é inovação. Como é também a televisão, que é uma invenção, e as demais coisas. Então, nesse processo, para eu transformar a criatividade em alguma coisa que vai agregar valor para o mundo, para mim, para a sociedade, eu preciso de um processo de inovação. E a inovação, ela é metodológica. E quando a gente tem ambientes complexos, é mais fácil ter ideia, mais difícil implementar a ideia. Então, vou dar um exemplo. Nos anos 80, né, quando eu fazia faculdade, eu nem sei como é que eu tinha ideia, porque não tinha quase coisa acontecendo no mundo. Então você tem poucas sinapses, porque não tem muito ponto de contato para você ter as ideias. Agora, a hora que eu tinha uma ideia, era muito fácil implementar, porque você tinha 3, 4 tecnologias, 3, 4 plataformas, você implementa fácil, não precisa de muitas habilidades e muitas conexões. Agora, qualquer criança é bombardeada, por isso que a gente tem tantas ideias, as pessoas conversam. A gente tem um ambiente propício para você ser criativo e ter explosões de ideias. Só que na hora que eu vou implementar, eu dependo de não sei quantas linguagens de programação, de quantas plataformas tecnológicas. Então, é fácil ter as ideias, mas precisa da colaboração de mais pessoas. Por isso que a gente depende um do outro, para que a inovação aconteça. E isso é interessante, especialmente no Brasil, e isso é sério, porque no mundo inteiro, quem consegue inovar consegue estar nesse passo, né? Quem não consegue inovar fica para trás. E o Brasil é um país que tem altos graus de criatividade, até por causa da nossa tradição cultural, e baixo grau de inovação. A gente é lanterninha em tudo quanto é aspectos de inovação no mundo. Então, é essencial que nas escolas, e tem algumas escolas que estão fazendo isso, desde o início, fomentem as disciplinas de criatividade, porque para criar você tem que ter espaço para errar. As empresas não estão preparadas para isso, poucas empresas têm esse espaço. Google tem, 3M tem algumas empresas que têm essa cultura de você poder errar. GE tem, algumas empresas têm, mas a maioria não tem. Se você errou, você vai para a rua, ou você é punido por isso. E a partir da hora que você tem o espaço para criar, você tem que ser ensinado o método de inovar. Porque é método. Eu tenho que fazer observação, ver interação. Depois da ideia, eu tenho que fazer o protótipo, formatar, colocar para uma banca avaliar se aquilo realmente agrega valor. Depois ir aprofundando a ideia e volto, que agora a gente está sempre em beta. E a gente não tem essa tradição no Brasil. Você pega países, por exemplo, como a Alemanha, a metodologia de inovação faz parte da cultura deles, né? O método de você implementar isso depois. E aqui a gente precisaria fazer isso até para a nossa cultura. A Alemanha é top nisso? É um dos top nisso. Você pegar em termos de processos, produção, implementação, a Alemanha, tanto que a Alemanha, se você olhar nesse cenário que eu estou falando para você, é um dos que se destacam na Europa, né? É uma das líderes na Europa e no mundo de grandes marcas que envolvem a parte de tecnologia. O alemão tem isso muito forte na cultura deles. E a gente tem isso muito fraco na nossa cultura. A gente não faz certo da primeira vez. A gente não tem um método para ir na sequência. A gente desiste. Então, você teve ideias excelentes. Tanto que são muitos casos reportados de brasileiros que tiveram ideias concomitantes, né? Porque essa coisa também de cérebro conectado, parece que todo mundo começa a ter as mesmas reflexões ao mesmo tempo em partes distintas do planeta. Só que se você não implementa, e se você não vai, alguém implementou antes. Eu adoro falar uma coisa que a gente fala quando fala de processo de inovação, que não adianta ter estratégia sem velocidade. Então não adianta eu ter a melhor ideia do mundo, eu tenho a melhor estratégia, você implementou antes, é sua, não é mais minha. Então não sobrevive. É simples assim, concorda? Não adianta. E se no mundo inteiro as pessoas estão todas, o que implementou primeiro é o cara que vai ter aquele resultado. A outra coisa também que é interessante a gente pensar, que isso também é legal para a cultura brasileira a gente pensar, que nenhuma estratégia é melhor do que a implementação que ela teve também. Então, se você não implementar direito, você teve a melhor ideia do mundo. Mal implementada, a gente vê isso em artes. Às vezes as pessoas têm umas ideias. Eu, como artista, tem hora que eu falo, eu quero fazer isso, 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 isso. E eu não consigo a tecnologia, ou eu não consegui o caminho certo para a implementação. Meu trabalho fica pobre. E às vezes, com uma ideia até mais simples, a gente vê isso no cinema também. Às vezes, ideias muito simples, às vezes uma narrativa que é bem implementada, ela gera um resultado sensacional. Então, a implementação para o processo de inovação é importante também. E aqui no Brasil as pessoas confundem muito inovação com criatividade. Então, a criatividade, ela é mãe de vários filhos, inclusive das artes.
Agora, para virar um processo de inovação e agregar valor e ser percebido como um valor e levar você para frente, incremental, precisa ter método e precisa ser colocado em prática.